Olha, a Bolsa de Valores está emitindo um alerta que ninguém, ou quase ninguém, tá vendo. E aí nesse vídeo eu quero te contar o que você precisa saber sobre investir na Bolsa nesse contexto de dólar nas máximas, de Bovespa em queda, de taxa Selic voltando a subir e mais, tá? A gente aqui do clube, a gente vai te mostrar como olhar essa situação de uma forma similar à forma em que Warren Buffett olha a situação dos investimentos. Como assim, Ramiro? Bom, o Felipe vai te explicar, presta muita atenção no que ele te mostrar, já deixa o dedo no like e bora pro vídeo. Pô, vamos lá, e eu sei que você não aguenta mais ouvir notícia ruim, mas eu preciso te contar o que está acontecendo no Brasil agora. E pra gente fazer isso, vamos voltar 10 anos no tempo. Lá em 2014, se iniciou aqui no Brasil uma crise fiscal que ocasionou uma grande queda na economia brasileira, você deve lembrar disso. Ali naquela época, em menos de 2 anos, a Bolsa caiu cerca de 33%, enquanto a Selic saiu de um patamar de 7% para 11% ao ano. Já o Tesouro IPCA estava com uma taxa alta, ainda que menor do que a que está atualmente. Era IPCA mais 6,2 na época. Só que tem mais do que isso. Lá no início de 2015, o endividamento bruto do nosso país estava em 57% do nosso PIB. Só que hoje, esse indicador está mais perto dos 80% do que dos 60%. E os motivos disso tudo são o não cumprimento do arcabouço fiscal, que foi divulgado lá na metade de 2023, e depois pela solução fraca para resolver o problema com esse novo pacote de medidas. Aí entra um outro detalhe muito parecido agora com o que aconteceu lá em 2015. Naquela época, eles também tentaram empurrar a solução para mais próximo possível das eleições. Só que enquanto isso, as medidas populistas continuavam a crescer, como por exemplo os próprios ajustes no imposto de renda. E é claro que esse é só um resumo do resumo da situação brasileira. Até porque a gente já contou essa história com mais detalhes nesse outro vídeo aqui, que você pode assistir caso você não tenha visto. O que eu quero focar agora é o que ninguém tá vendo, principalmente quando se fala de Bolsa do Brasil. E mais importante ainda, eu quero te dizer o que é que nós aqui do Clube do Valor estamos fazendo nesse momento. E aí você pode estar pensando, Felipe, tu com esse cabelo do Gugu aí, tá me dizendo o que é que tem que fazer nos investimentos nessa hora. Na verdade, o foco é te contar o que é que a gente aqui do Clube do Valor está enxergando e como a gente investe nessas horas. Inclusive, foi essa forma de investir que há 9 anos atrás a gente já emprega no mercado brasileiro e que fez com que a gente batesse a marca de 3 bilhões de reais de consultoria e gestão de investimentos aqui no clube. Inclusive, essa é a principal razão desse cabelo aqui. Você já deve ter visto o Ramiro em outros vídeos com um cabelo parecido. Graças à confiança e ao apoio de todos vocês, o Clube do Valor bateu as metas mais audaciosas que a gente tinha traçado para o ano de 2024. E é justamente por isso que a gente precisa de uma comemoração à altura, principalmente para reconhecer essas mais de 160 pessoas que fazem o Clube do Valor acontecer. E o mais legal disso tudo é que você pode conhecer uma amostra do nosso trabalho através da nossa consultoria gratuita. Um momento onde a gente vai tirar uma das pessoas treinadas pelo nosso time para analisar a tua carteira de investimentos individualmente durante 1 hora. Isso tudo pegando a nossa filosofia de investimento que funciona no Brasil já há mais de 9 anos e te mostrar como é que você pode investir melhor de forma mais específica. Para você participar da nossa consultoria gratuita, faz a leitura desse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clica no primeiro link da descrição do vídeo. Beleza, dito isso, a gente falou lá no começo do vídeo que o ideal é a gente olhar para o mercado financeiro agora sob a ótica do Warren Buffett. E por que eu tô te falando isso? Inclusive, o Badu, lá do canal Valor em Ação, também fez um estudo bem legal sobre esse tema que a gente vai mostrar aqui. Presta atenção, o Warren Buffett, o maior investidor vivo no mundo hoje, ele foi responsável por popularizar um indicador chamado o indicador de Buffett. E ele chegou a chamar esse indicador de a melhor medida de onde as avaliações estão em um determinado momento. Ou seja, qual é o preço justo realmente do mercado? Como é que isso funciona? Imagina que o indicador do Buffett ele é tipo um termômetro que mede a saúde de um país em termos de dinheiro e economia. Ele basicamente compara o valor de todas as empresas que fazem parte da bolsa de valores de um país com o PIB que esse país gera no ano. Se esse termômetro faz uma relação muito alta, isso quer dizer que muito provavelmente as empresas estão muito valorizadas, estão caras naquele país naquele momento. Agora, se o número está muito baixo e a representatividade do valor das empresas perto do PIB está muito pequena, muito provavelmente as empresas estão num valor muito baixo. E aí, se a gente for olhar essa exata mesma métrica lá para os Estados Unidos nesse momento, o que a gente vê de histórico aqui, os picos que o indicador atingiu foram basicamente antes das grandes crises lá dos Estados Unidos, principalmente nos anos 2000, quando a gente teve a bolha das .com na bolsa, ou seja, nesse momento a bolsa ficou cara pra caramba e depois o preço baixou muito, e também antes do ano de 2008, perto da crise do subprime, até chegar no momento de mais de 200%, como é o que a gente vive agora. Então aqui a gente já tira uma reflexão meio de cara aqui. Se as últimas vezes que esse indicador atingiu picos máximos, o que a gente viu logo em seguida
seguida foi uma grande crise, será que a gente está à beira de uma próxima crise começando a se falar depois de 2025? Bom, aqui entra a parte da especulação. O que a gente tem de dados e fatos é que através do indicador Buffett, a bolsa dos Estados Unidos está sobrevalorizada. Aí vamos olhar a situação do Brasil agora. Bom, a primeira coisa que a gente tem aqui é o crescimento do PIB brasileiro, que nesse atual momento está marcando um pouco mais de 10,6 trilhões de reais por ano. Um detalhe importante é que esse gráfico aqui considera o crescimento nominal, ou seja, a inflação de um país, que naturalmente faz com que o PIB aumente de forma direta, também está sendo considerada nesse gráfico aqui. E aqui logo em seguida a gente vê o crescimento do valor total de mercado das empresas da bolsa aqui no Brasil. De 2015 até aqui a gente viu o crescimento como basicamente se demonstra no gráfico do próprio Ibovespa. E aí ao relacionar as duas métricas, a gente chega na razão do Buffett, que nesse momento, considerando o valor das ações do Brasil e o próprio PIB, a gente está em 33,93, como mostra aqui a imagem. E aqui um detalhe importante, a versão original que o Buffett olha lá nos Estados Unidos é através dessa linha verde, que soma ao valor de mercado das empresas também o valor de ativos do próprio Banco Central. E um detalhe importante aqui é que a divisão do valor das empresas sobre o PIB é mostrada na linha verde. Mas aqui no Brasil, o que é mais comum de se usar é a modificação desse indicador, que considera também o total de ativos do Banco Central brasileiro, somado ao PIB para fazer a divisão, e que a gente consegue ver o resultado na linha azul do gráfico. Tá, Felipe, mas o que é que isso significa? E é isso que pouca gente tá vendo. Com um número de cerca de 33,9% agora, o Brasil ainda se encontra na faixa de valor justo, como essa tabela mostra aqui, Fair Valued, mas está cada vez mais próximo de entrar na faixa de estar quase subvalorizado conforme seus preços. Ou seja, enquanto o mercado dos Estados Unidos está completamente sobrevalorizado nesse momento e todo mundo está querendo comprar a bolsa americana na alta porque ela está subindo, a bolsa do Brasil, até mesmo pelo método do Buffett, está muito próximo de estar barata. Aí você pode pensar, Tá, Felipe, mas se tá ficando barato, o que é que eu tenho que fazer? Eu desisto da bolsa norte-americana e venho tudo pro Brasil? Ou ainda tem mais pra cair e eu preciso esperar? o que a gente está fazendo nesse momento é continuar comprando bolsa brasileira, principalmente na baixa, para poder vender na alta depois. Agora, como fazer isso? A gente precisa voltar para a metodologia. É o que a gente chama de sistema de alocação estratégica. Ou seja, o seu desenho ideal de carteira. Imagina lá que num exemplo de um investidor mais arrojado, você tem 25% em ações do Brasil, mais 25% em ações internacionais e mais 25% em fundos imobiliários. Ora, na hora do rebalanceamento trimestral dessa carteira, o que provavelmente vai acontecer é que as ações dos Estados Unidos tomaram uma proporção maior do que as ações do Brasil, já que uma subiu e a outra caiu. E agora você está somente com 20% em ações do Brasil. Então aqui a resposta já fica muito clara que não é hora de simplesmente vender tudo lá na Bolsa Americana e comprar tudo no Brasil. Para esse contexto aqui, você precisa somente de 5% a mais em ações do Brasil, que você pode fazer com aportes ou com novas vendas. Isso é o que te dá racionalidade para saber sempre o que fazer a hora de comprar e de vender um ativo na bolsa. E a verdade é que essa aqui é a única coisa que você não pode nunca deixar de fazer. Dito isso, se você quer saber também as melhores ações de dividendos para 2025, você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu te contei tudo isso em detalhe, eu vou estar te esperando por lá.